bem? Sejam bem-vindos ao canal Música Café. Hoje eu vou falar sobre áudio e eu trouxe aqui para falar rapidinho sobre um fone muito interessante que é o KZ-ED9. Opa, foca aí. Esse fone é muito interessante porque ele é um fone tunável por $10 ou mais ou menos R$50 hoje. Então é muito interessante, eu trouxe para falar hoje. Para quem não conhece a KZ, né, acho que é difícil alguém não conhecer, é uma marca aí chinesa que foi fundada em 2013, se não me engano, aliás 2008, e iniciou o modelo de negócio que tem hoje só em 2013. E ela é famosa porque ela começou a desenvolver sua própria tecnologia em armaduras balanceadas. Para quem não sabe, a armadura balanceada é um tipo de transdutor para fones intra-auriculares muito interessante, que é tipo uma caixinha bem pequenininha assim, com uma bobina em volta de um material ferromagnético que vibra uma membrana e aí gera o som. Então é muito interessante eles terem conseguido criar tecnologia própria nesse sentido, porque é um troço bem de nicho, assim, um negócio bem limitado, algumas empresas só que fabricam. E ela tem diversas linhas de fones, só com driver dinâmico, só os híbridos, né? Tem o famoso S10 Pro, que tem 5 drivers em cada fone. Esse aqui é um driver simples. Então eu vou falar de uma maneira geral sobre ele. Ele é um fone que custa aí seus $10, né? Às vezes você consegue pegar até por 7, 5, dependendo do cupom, da promoção da AliExpress. Eu vou até deixar um link aqui para quem estiver interessado em comprar. E ele é um fone intra-auricular, semi-aberto. Ele tem a traseirinha dele que é meio aberta, não sei se dá para ver aí. A câmera está ruim de foco hoje. Bom, é isso, ele é semi-aberto, eu vou mostrar com detalhe depois. Ele é um fone semi-aberto com um driver dinâmico único de 6,8 mm, feito de um material termoplástico lá. E o grande lance dele é que ele é tunável, ele vem com bocais diferentes, então você vem aqui, destarracha o bocal e troca, e ele muda completamente o som. É como se você tivesse dois fones em um. Agora falando que eu mais gostei, que eu menos gostei, ele tem os bocais de excelente qualidade, são feitos de latão, muito boa qualidade, a rosca é muito boa, a conexão é muito precisa, nem parece que é um troço desse preço. Ele tem microfone, então você pode usar ele como um fone para falar no celular tranquilamente, ou para jogar, né, ou para mexer no computador, fazer videoconferência, então ele é bem bom, confortável. Tem um conforto muito bom, ajuste muito fácil, porque ele é do tipo pistão direto, então achei o conforto dele muito legal. Ele tem o tuning dele para graves, ele é bem bass head, assim, então para quem gosta de graves é muito interessante. Ele pesa só 20 gramas, é bem levinho, bem pequenininho, então não incomoda, dá para levar no bolso, na mochila aí sem incômodo. E o nível de detalhamento é bem excepcional, assim, pelo preço, né? Você não acha coisa tão boa assim nessa faixa de preço, dificilmente. De contra, é difícil achar coisa contra num troço desse preço, mas o que eu menos gostei foi que ele tem o cabo fixo e tem KZ desse preço, tipo o EDX, que tem o cabo removível, então se o cabo estragar já era, você vai ter ou que fazer uma modificação ou jogar fora. E o som dele é um pouquinho velado, não tem muita transparência, mas também isso já é esperado de um fone desse preço com um transdutor tão simples. Agora falando da qualidade construtiva do KZ-ED9, ele vem com essa caixinha aqui que é bem simplinha, sabe? Nem vale a pena mostrar demais, tem manual e tal, tem umas ponteiras extras, né? Claro, um ponteiro pequeno e uma grande. E aqui tem os fones em si, o cabo deles é fixo, tá vendo? Eles são completamente feitos em latão e tem essa ponteira removível que é rosqueada aqui, bem nessa ponteira. A traseira deles é aberta, como deu para ver aí, tem uma malhazinha de aço inox. E essa é a ponteira que é especializada em graves. Aqui tem a outra ponteira, que é a ponteira mais balanceada, né? Mais equilibrada, digamos assim. E aqui eu vou comparar as duas lado a lado para vocês verem a diferença construtiva, tá vendo? Uma tem a boca mais aberta e tal, é mais retinha, e a outra tem uma espécie de uma corneta, e essa que dá os graves mais brutos nesse fone. Ele vem com 2 pares de ponteiras médias já instaladas nas ponteiras, nos bocais. Aqui a gente tem um microfone com o botãozinho para passar a música para frente e atender ligação, e o TRRS, que é o banhado a ouro também. E aqui o cabo, que ele é meio peguento, mas é ok, não é um cabo ruim não. Sobre as especificações técnicas, eu já falei o que é mais importante, ele tem só um driver dinâmico de 6.8 e vou deixar o quadrinho aqui como sempre, que vocês podem conferir e entrar também no meu blog. Sobre a ergonomia dele, eu achei muito interessante porque ele tem o design do tipo pistão. Então ele fica muito fácil de ajustar e não precisa ficar passando cabo por trás da orelha e tal, ele é só encaixar diretamente no ouvido. Isso é muito legal, porque além de ser mais fácil de tirar e colocar, não precisa ficar ajustando o cabo aqui, o cabo não fica pendendo por trás da orelha, né? Hoje em dia a gente tem que usar máscara para todo lado, então a máscara fica pegando em cima do fone, também não é legal. Então eu acho o design muito interessante, ele lembra muito aqueles Final Audio, o E2000 e o E3000, que tem o cabo fixo também e o design de pistão. Então é bem interessante, bem confortável, segue essa linha, não tem do que reclamar ergonomicamente dele não.
Agora, o mais importante é o som. Vou tentar falar bem resumidamente aqui. Não dá para esperar muito do som num fone desse, porque é um fone bem simples, tem um corpo bem simples, o transdutor bem simples, muito baratinho, mas ele tem um som que é muito interessante até para você treinar o seu ouvido, para quem está começando no hobby, né, ouvir diferenças, prestar atenção em o que cada coisa muda, e também para as pessoas entenderem como que só um bocalzinho desse diferente pode mudar absurdamente o som. Então, o fone intra-auricular, ele é muito interessante, porque as ponteiras mudam muito o som, o material da ponteira muda o som, o ajuste da ponteira muda o som, a profundidade que ele entra no canal auditivo muda bastante o som, e o bocal muda o som de uma maneira incrível. Então você pode ter o mesmo driver, a mesma quantidade de drivers, né, em vários fones diferentes, com conchas diferentes, que vai gerar um som muito diferente. Então aqui só o bocalzinho é incrível a diferença que faz. Então mesmo que o som dele não seja grandes coisas, pode ser interessante observar esse tipo de diferença, porque é legal para um treino de ouvido mesmo, para a gente entender, porque tem muita gente que é meio cética, né, que fala, é só o bocal que é diferente, ou só a ponteira, não muda nada. Muda demais, e aqui é gritante a diferença, é brutal. Então, vou falar primeiro sobre o bocal do formato corneta, que é o que está instalado nele aqui. Esse bocal ele gera mais graves, a intenção dele é que o fone vire um bass head mesmo. Ele perde um pouco de resolução e detalhamento, principalmente na faixa de frequência mais alta. Os médios também saem bastante prejudicados, mas ele fica com aquele gravão brutal que sacode a cabeça mesmo, e é divertido. Afinal das contas é energético, é divertido. Não tem resolução, não tem espacialidade boa nem nada, mas é interessante. Então os graves ficam bem pesados, bem extensos, meio inchados, né? Fica com aquele médio grave meio inchadão, que em música eletrônica fica divertido e tal, mas fica inchado. Então hip hop, música eletrônica, música EDM, fica bem legal. Os médios, eles se prejudicam muito com esse vocal, então as vozes ficam bem veladas, ficam bem atrás ali, você quase não, né, elas quase fica uma voz meio etérea ali, meio no fundo do palco, que não dá nem para ter muita nitidez, muita resolução, mas é o preço, né? Você perde de um lado e ganha do outro. E os agudos têm uma apresentação ok, né? Eles perdem bastante em relação ao outro bocal, mas também não é nada gritante. Então eu diria que com essa ponteira ele vira um troço meio em V, mas com um V brutal ali na parte dos médios graves e graves. Agora com o bocal equilibrado, que é esse aqui que não tem a cornetona, que tem a boca abertona, ele ganha bastante resolução, bastante detalhamento, isso eu achei muito legal, e o som fica mais arejado, mais aberto. Então ele se torna de fato um fone mais equilibrado, mais tendendo para o neutro, a reprodução de vozes fica bem melhor, e o detalhamento de agudos também fica muito nitidamente melhor do que com o outro bocal. Os graves eles ficam mais corretos, mas perdem muita extensão. Então com esse bocal aqui lá para os 50 Hz assim, já começa a desaparecer os graves, mas é o preço também. E os médios graves perdem aquele inchaço todo, né, ficam corretos e equilibrados. E os médios são os que mais ganham para mim com esse bocal. As vozes vêm para frente, vêm para o lugar correto, ficam no meio do palco, a espacialidade dele dá uma crescida, o palco fica mais bem resolvido. Então esse bocal muda bastante coisa, tanto tecnicamente quanto em tonalidade. E os agudos ficam mais evidentes e mais precisos, então ele corrige bastante timbre, principalmente de instrumento de corda de aço, piano e vozes femininas principalmente. Então fica com os timbres mais corretos, mais equilibrados. Então ele perde a diversão, né? Perde aquela diversão de grave forte, de médio grave, de pancada, mas você ganha equilíbrio. Então é muito interessante porque você tem realmente dois fones completamente distintos em um só. Basta trocar o bocal, custando apenas $10. Isso é impressionante. Agora eu vou tentar comparar aqui rapidamente, apesar de eu não ter feito uma comparação tão extensiva assim, né, eu não quis perder tanto tempo fazendo review desse fone, mas assim, entre o ED9 e o EDX, que tem mais ou menos o mesmo preço, o ED9 é bem mais confortável para mim, porque ele não tem esse design de IM e eu prefiro o design de pistão direto. O EDX tem um cabo substituível, então isso é uma vantagem boa, apesar do cabo dele que vem é uma bosta, mas é substituível, então você pode trocar pelo cabo que você quiser. Pode trocar por um cabo que custa 10 vezes o preço do fone. O ED9 ele tem a qualidade construtiva geral melhor, mais durável, né? O corpo dele é feito de latão, tem a traseira aberta, né? É um latão de boa qualidade, a rosca do bocal é muito boa. Ele é tunável, então você pode alterar, você tem dois fones em um, no caso do ED9, só que o EDX ele é mais correto, assim, ele tem graves mais rápidos, ele tem mais transparência, o som dele é um pouco mais correto, os graves são bem extensos, mas não são tão inchados, então, no geral, o EDX ele é mais equilibradinho, assim, mais agradável, né? Mas o ED9 é bem tunável, é bem interessante, é um fone bom de ter só por isso mesmo. E também tem o Arcano Live 7, que eu tenho ele aqui, que eu achei ele mais confortável do que o ED9, e ele tem um som um pouco mais velado, mas o equilíbrio tonal é muito parecido com o ED9 com o bocal para graves. Ele tem um pouco menos de médio grave, é um pouco menos inchado, mas eles têm ali um equilíbrio tonal mais ou menos parecido, sabe? O Arcano ele mostra um pouquinho mais de detalhe na região média aguda e aguda.
Então, no fim das contas, são bem parecidos, não tem tanta diferença assim, mas o Arcana é um pouco mais confortável, só que ele é muito mais mal construído. Ele tem um plasticão meio ruinzão ali, o cabo é meio bostinha, sabe? Então não é grandes coisas não, mas é um fone que para quebrar galho é excelente. Ah, e o ED9 tem microfone, o Arcano não. Bom, agora para concluir, eu acho esse fone muito interessante, não porque eu gostei muito do som dele, nem nada disso, mas é porque ele é muito bom, principalmente para quem está começando no hobby, para treinar o ouvido e perceber realmente diferenças gritantes com o mesmo fone, o mesmo driver. E com isso, muita gente que é cética pode deixar de ser cético testando com esse fone. Ele tem qualidade construtiva muito boa, ele pode ser usado para teleconferência, pode ser usado para falar no telefone. Então, esse conjunto o torna muito interessante. Custando apenas aí 40, 50 reais, eu acho que dificilmente impacta no orçamento e acaba sendo um fone pro batente. Você pode ter esse fone lá, sei lá, jogado na gaveta do trabalho, que às vezes você pega, faz uma reunião ali online, né? Agora está totalmente na moda, infelizmente tem que ser assim. Então você já faz lá a sua reunião online, usa ele, depois escuta uma musiquinha e ele é ok. E é muito legal que você consegue ter dois fones em um. Então o equilíbrio dele muda demais só com a troca do bocal. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu achei esse fone muito interessante. Eu recomendo a compra, mais por isso, não tanto pela qualidade sonora. E se vocês gostaram, dê o like. Se não gostaram, vai no unlike, mas explique, por favor, porque eu posso melhorar. E se gostaram muito, se inscrevam no canal. Estou sempre falando sobre café, sobre música e eventualmente sobre áudio também. Um abraço e valeu!